Falamos até agora dos encontros vocálicos, algo agora muito importante, que muitos gramáticos não comentam, mas é muito cobrado geralmente em provas, né, quando tem concurso público. Quando apresentar os encontros, IA, IE, IO, UA, UE, UO, que pode estar assim, ou acompanhada da letra S, que pode estar no singular ou plural, tipo história ou histórias, ciência ou ciências, colégio ou colégios, pode ser singular ou plural. Esses encontros sempre estarão no final de palavras, porque eu falei aqui desinências que está no final. Então, desinência é a mesma coisa que eu falar em terminações, são expressões sinônimas. Hoje é muito comentado falando em provas desinências. Então, esses encontros, volto a falar, tem que estar obrigatoriamente em final de palavras e ao mesmo tempo pertencendo uma sílaba átona. A átona significa pronúncia fraca. Tônica, a pronúncia é forte, lembra de biotônico, não esquece mais. Átona, fraca. Então, duas condições importantes. Tem que estar no final de palavra e pertencendo uma sílaba átona. Se essas duas condições rolarem ao mesmo tempo, essas palavras que terão esses encontros, haverá duas classificações. Olha que interessante. Ao mesmo tempo pode ser classificada em ditongo, crescente oral e também hiato oral. Nosso entendimento básico, a gente pensava assim, ou é ditongo, ou é tritongo e hiato. Olha como é importante essa regra. Muitas palavras em português se encaixam aqui, ó, que aceito duas classificações ao mesmo tempo. Exemplificando, como é que seria isso na prática? Visualize a palavra história e visualize a palavra melancia graficamente. As duas têm desinência IA. Se você olhar aqui, o IA está na regra, correto? História e melancia, ambas têm o IA. Voltando aqui, vamos olhar. O IA está no final? Está. O IA pertence a uma sílaba átona? Para eu responder isso, vou ter que fazer a divisão silábica. Então, vamos separar em sílabas a palavra história. Muitas pessoas falam como? História. Se eu separar assim, está correto? Qual é a mais forte? Uma palavra tem uma sílaba tônica e as demais são átonas. História, essa é a tônica e as demais são chamadas de átonas. Uma tônica e as demais átona. Olha o detalhe importante. Pela regra, o IA está no final, primeira condição, mas só pelo fato de estar no final não está completa a regra. Tem que estar no final, que está, e ao mesmo tempo o IA pertence a uma sílaba átona. As duas condições, IA no final e pertencendo uma sílaba átona. Se as duas condições rolarem ao mesmo tempo que está acontecendo, haverá duas separações silábicas. Olha que interessante. Eu posso falar história, mas também posso falar história. Aqui que está a questão importante. Muitas pessoas só falam assim e acham que essa é a única maneira correta. Existem duas formas corretas. Professora, qual é a melhor? As duas são corretas, você pode escolher. As duas são corretas. Muitas pessoas preferem falar assim e separar assim. Nós estamos sendo avaliados numa prova, num concurso, qualquer no teu dia a dia, o conhecimento tem que ser 100%. As duas formas são corretas. Vou mostrar a vocês o porquê dessa regra. Vocês vão observar como tem um porquê. Quando você separa a história dessa maneira, o I aqui é uma semivogal, o A sempre será uma vogal. Então, nós temos um ditongo crescente oral. Isso em relação ao encontro vocálico. Seria um ditongo crescente oral. Lhe pergunto,
Você fala história, a tônica é essa. Quando falo em relação à tonicidade, que é posição da sílaba tônica, é a penúltima. Essa é a última, penúltima e antepenúltima. Sempre eu analiso a tonicidade da direita em relação à esquerda. Quando a última é tônica, eu vou chamá-la de oxítona. Quando for a penúltima, paroxítona. E a antepenúltima, proparoxítona. Na posição que está, a nossa tônica é o tó. Então, é considerado uma paroxítona. Então, nesse caso, seria uma paroxítona em relação à tonicidade. E olha que interessante. Separou história em relação ao número de sílabas. Tem quantas? 3. Então, eu vou chamar de quê? Trissílaba. Em relação ao número de sílabas. Olha o fato. Pelo fato de separar dessa maneira, tem 3 consequências. Eu posso classificar o encontro vocálico em ditom crescente oral. Posso classificar a tonicidade, que é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é tônica. Em relação ao número de sílabas, tem 3, trissílaba. Olha a consequência para quem desconhece essa separação. Se eu separar história, que a regra permite, vamos classificar agora encontro vocálico. Se você olhar, o I é uma vogal, o A vogal. 2 vogais que separam, penso em hiato. Então, seria um hiato oral em relação ao encontro vocálico. Vamos ver agora a tonicidade, ó. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Porque a antepenúltima sílaba é a tônica, então é uma proparoxítona. Em relação à tonicidade. Porque a penúltima sílaba é a tônica. Olha a diferença. Número de sílabas. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou chamá-la de palavra polissílaba. Em relação ao número de sílabas. Olha que interessante. História permite 2 separações. Dessa forma e dessa. E olha as consequências. Se eu separar aqui, de tom crescente oral, paroxítona e trissílaba. Se eu separar dessa forma que está correta também, hiato oral, proparoxítona e polissílaba. Se a pessoa só tem esse entendimento, e se for cobrado isso aqui, a pessoa erra numa questão. Tudo isso aqui está perfeitamente. Justificando o porquê que essa palavra história e as demais com aqueles encontros têm 2 separações. Nós vamos aprender nos próximos módulos regras de acentuação gráfica, importantíssimas. Vamos ver que uma aula, um módulo, vai amarrando o outro, é uma consequência. Que a linguística, português, ela tem uma sequência lógica, não são as coisas isoladas. Vocês vão ver que cada aula, cada módulo, vocês vão sentir cada vez mais seguros do assunto, que uma coisa leva a outra, até chegar no final, que será o processo de compreensão textual. Olha que interessante. Nós vamos aprender nos demais módulos lá à frente, acentuação gráfica, vai dizer o seguinte: toda paroxítona terminada em ditongo crescente oral tem que ser obrigatoriamente acentuada. Isso é regra de acentuação gráfica. Se você olhar aqui, ó, história, todas as proparoxítonas sempre serão acentuadas. O que fundamenta essa regra, desses encontros aceitarem 2 separações silábicas, fundamente em que matéria? Acentuação gráfica. É o assunto que vai fundamentar
o porquê das duas separações. Então a dica é o seguinte: quando houver esses encontros, que estiver no final de palavra, e a palavra for o quê? Acentuada, aqui da dica, acentuada, haverá duas separações. História tem acento? Tem a desinência IA, tem acento? Tem duas separações. Colégio, desinência IO, colégio, tem acento? Tem duas separações. Série, tem acento? Tem duas separações. Tábua, tem desinência o A, tem acento, duas separações. Tênue, terminação UE, tem acento, duas separações. Vácuo, tem acento, duas separações. Algo importante essa regra, gente. Toda fundamentada em relação ao próximo módulo, tem a ver acentuação gráfica. Importantíssimo. Então tem um porquê, não foi criada a regra à toa, tem um porquê. Se alguém lhe perguntar, você vai fundamentar sempre em cima da acentuação gráfica. E olha o detalhe importante. Como engana direitinho. Se você observar aqui, olha para a melancia. Também tem desinência IA que está na regra. Mas lhe pergunto, melancia tem acento? Não. Então, para ontem você já responde. Se não tem acento, só tem uma única divisão silábica. Você fala melancia. Esse I vai ser uma vogal, o A será uma vogal, constitui aqui hiato oral. Oral porque não tem tio, não tem M, não tem N. Só tem uma única divisão silábica. Por que eu sei isso? Não tem acento. Psicologia não tem acento. Uma única separação. Só pode ser hiato.